Bora lá, Fiel, para as últimas notícias do Corinthians, o pessoal do Gazeta Esportiva está lá em frente ao Parque São Jorge trazendo informações inéditas do timão. Memphis Depay, será que vai renovar o contrato? Saiu uma informação inédita sobre isso. E 100 milhões de reais na mesa pela contratação do volante André. E também tem um zagueiro que foi oferecido ao Corinthians, chegaria de graça. Tudo isso e muito mais aqui no vídeo de hoje. Já sabe, né? Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Com as notícias quentíssimas do Corinthians, boa noite, Mar. Parece que uma postagem nas redes sociais do cantor MC Tuto, num tom de despedida, sobre o Memphis Depay, repercutiu bastante. Má, conta pra gente o que o artista postou, o que tá rolando pro pessoal de casa também saber. Conto sim, Michelle, eu sabia que você ia ficar curiosa, já ia me chamar logo no início para falar sobre essa postagem. A gente sabe que Memphis Depay fez aniversário na última sexta-feira, comemorou, foi preservado para o último jogo da última fase o último jogo da primeira fase do Campeonato Paulista no final de semana, mas ontem ele teve ali num evento na favela de Paraisópolis, junto com o MC Tuto, que é um amigo pessoal dele, e nas postagens que rolaram aí nas redes sociais, o MC Tuto postou uma foto junto com o Memphis Depay e escreveu: muito obrigado por tudo, máximo respeito, quando você for embora, quando você deixar o Brasil, a gente vai sentir saudades. E aí é claro que o torcedor corintiano já ficou pensando, meu Deus, será que o Memphis não vai renovar o contrato? Afinal, o contrato dele, o vínculo dele com o Corinthians se encerra no meio do ano e tá naquele imbróglio, se renova ou não renova e tem dívida. E aí, o que vocês acham? Será que o Memphis Depay vai embora? O que você achou dessa postagem, esse tom meio de despedida, Paulo Sérgio? Bom, tudo tem que esperar um pouquinho ainda, mas eu particularmente, assim, um instinto meu é que ele não vai ficar mais, até porque... Depois da Copa vai embora, você acha? Depois da Copa ele vai embora, até porque ele já fez o que ele tinha que fazer, ele conseguiu tirar o Corinthians do rebaixamento, ele conseguiu trazer títulos para o Corinthians. Então, é um jogador que está sendo muito importante aí para o Corinthians, né? Então, sem dúvida nenhuma, após a Copa do Mundo, vai ter clubes aí, até porque ele tá para bater recordes aí na Holanda. Então, tem muita coisa aí envolvida. E aí, ele ficando mais próximo de casa... eu acho que a experiência dele de Brasil, as comunidades, as favelas, eu acho que ele já teve êxitos. Eu acho que ele conheceu bastante coisa, aprendeu a gostar do Brasil, dá para perceber que ele gosta, né? Senão ele não iria também ir para esses lugares, conhecer, explorar o Brasil, as riquezas da cidade. Então acho que ele cumpriu o papel dele e talvez o amigo tenha se empolgado um pouco na publicação e dado essa brecha para a gente sentir esse tom de despedida, né? E até porque o contrato vai até até o meio do ano, até a Copa do Mundo, e a gente sabe que o Corinthians tem uma dívida gigantesca com ele. E as primeiras informações, inclusive da nossa reportagem, são de que ele não aceitou a primeira oferta do Corinthians em termos de parcelamento, formato como seria feito esse pagamento, né? Então, se já há uma intransigência nessa negociação, aí começa a ter mais dicas, né? Como essa postagem. Então, tudo leva a crer que ele vai embora e, para mim, passa a ser uma grande surpresa, uma eventual extensão de contrato dele, uma permanência por mais tempo no Corinthians. Acho que é o meio do ano mesmo o limite. É um jogador que... Vai fazer muita falta, Paulo? Vai fazer falta. Até porque nós estamos ouvindo os atletas e os atletas falam que ele é um cara, é um xerife ali, é um cara que chama a responsabilidade, que ajuda a garotada. Então esses jogadores são importantes. Agregadores, é o que faltava no Corinthians, né? Um cara de expressão, que pudesse chamar a atenção. E eu costumo dizer que a vinda do Memphis Depay ajudou muito o Yuri Alberto. A pressão que estava tudo em cima do Yuri Alberto passou a ser dividida aí com o Memphis e isso foi muito bom para ele. E até tecnicamente, Michele, eu acho que o Memphis Depay indo embora, você tem que pensar também, poxa, tá bom, ele vai embora, mas quem vai ser o substituto dele? Quem vai entrar no lugar dele no time? Tem alguém? Em termos de qualidade. Hoje é complicado, né? Porque ele é um jogador diferente. Hoje nós não estamos, não tem substituto pro Yuri. É difícil, né? Nem o Yuri tem. O Yuri aí várias semanas fora, não tem substituto. Marina, volta aqui, por favor. Qual é a informação que você tem efetivamente envolvendo o futuro do Memphis Depay no Corinthians?
Eu adorei causar discórdia, né? Soltei informação para vocês debaterem um pouquinho e agora a gente fala aqui de fato o que está acontecendo. O Alex já deu uma antecipada, então vou confirmar aqui. De fato, a gente entrou em contato até com a assessoria do MC Tuto para perguntar ali, houve alguma coisa? E na verdade foi aí o que vocês estavam comentando, algo do momento. Eles são muito amigos, então ele só postou algo, não com informação de que o Memphis vai sair, mas sim de que ele vai sentir muita falta desse parceiro que ele tem aqui quando ele for embora do Brasil. Não sabemos se vai ser no meio do ano ou não, mas de fato as negociações por uma possível renovação de contrato do Memphis estão paradas nesse momento. Porque o Corinthians tem outras prioridades financeiras para resolver e 2, porque de fato tem uma dívida na casa dos 30 milhões de reais para negociar com o jogador, que iam ser pagas agora até março deste ano, que estão atrasadas, então vai ser renegociado. É um empecilho para um provável, possível extensão de vínculo desse jogador. O diretor Marcelo Paes já disse, né, depois do título da Supercopa, que espera poder contar com ele por mais tempo, mas neste momento, Michele, negociações estão travadas por conta desses motivos. Tá certo, Marina. E a equipe do Memphis descontente com, às vezes, as sugestões que o Corinthians está dando para tentar resolver o parcelamento ou não. Mas, Mi, você sabe que eu não consigo ver numa futura negociação o Memphis chegando e falando assim, não, eu reduzo aí 50%. Acho que não vai. Vocês não precisam pagar o hotel para mim. Não tem a cara deles. Vocês não precisam pagar o hotel. Vocês não precisam mais pagar segurança. Se fosse o Yuri faria, talvez. Eu não consigo ver esse cenário. Então, por isso que eu mencionei que é muito difícil o Memphis permanecer. Tá. E para você, Alex, também? Também acho muito difícil. Acho que justamente a dívida que o Corinthians tem com ele é muito grande, né? Para ele simplesmente falar, tá bom, vai, eu amo o Corinthians, não ama nada. Tá aqui 1 ano e meio no Corinthians, não é aquele caso de um jogador que foi criado no clube, que tem aquelas raízes, que tem família, que não, cara, ele é um profissional e acho que ele já passou por algumas discordâncias com diretorias anteriores e agora essa atual administração está tentando achar um meio de caminho para poder viabilizar um pagamento. Só que para ele é Corinthians, tanto faz se é Augusto Melo, se é Stabile, se é Andrés, se é Vicente Mateus, tanto faz, ele quer receber o dele, o que está no contrato. E tem uma coisa, né, Alex, quando ele vem para o Brasil, ele pensa em Brasil. Aí quando ele vê toda essa torcida do Corinthians, essa movimentação dos torcedores, do que é o Corinthians, ele começa a se apaixonar pelo Corinthians. Eu não, você acredita não mesmo descarto, nesse amor? Não descarto mas não desse a ponto de amor. abrir mão de dinheiro. Não a isso que é o ponto detalhe, de... né? É uma coisa, outra coisa. É isso aí. Lógico, abrir mão de grana é complicado. Amigos, negócio à parte. Vamos combinar. Marina, tem um jogador que vive um jejum de gols e que pode entrar como titular no jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Quem é esse atleta do Timão, hein? Michele, esse jogador é Rodrigo Garro, ele vive um jejum enorme de gols, inclusive, olha que situação, uma coincidência, vamos dizer assim, o último gol que o Garro marcou com a camisa do Corinthians foi há mais de 5 meses, faz 20 jogos e foi justamente contra o Furacão pela Copa do Brasil, quando o Corinthians acabou se classificando naquela ocasião nas quartas de final e a gente já sabe o final dessa história, título levantado diante do Vasco no final do ano passado. Mas o fato é, Rodrigo Garro está relacionado para essa partida, a gente sabe que o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense às 7h30 da noite é válido pela segunda rodada do Brasileirão, jogo atrasado aí da competição que o Corinthians não jogou, e lá gramado sintético na Arena da Baixada. O técnico Dorival Júnior vai precisar entender o que ele vai poder fazer com essa equipe que tem esse jogo amanhã, importante, é claro, mas no domingo, jogo único das quartas de final diante da Portuguesa, lá no Canindé. Então, Rodrigo Garro, que busca aí essa redenção, vamos dizer assim, voltar a marcar gols com a camisa do Corinthians, inclusive no ano passado, por conta de lesão e também por conta de más atuações, acabou perdendo espaço no time titular, pode ganhar sim essa chance entre os 11 iniciais amanhã, ainda mais porque Breno Bidon, ao que tudo indica, não foi relacionado para essa partida, ele que está em transição física depois do problema que ele teve no derby e muito provavelmente não joga amanhã. Então o Garro deve ser sim o titular, ou ele ou Carrídio.
E aí eu volto com vocês aí para vocês discutirem. Faz muito tempo, né, que o Garro não marca um gol com a camisa do Timão, né não? Pois é. 20 jogos e foi lá o último jogo. Foi lá, coincidência, né? E agora, sem saber que a Marina ia passar essa informação, eu até falei, mas o Galo precisa se coçar. Sim. E olha só os números, né? 5 meses, 20 jogos, para um jogador do nível do Garro, é muito pouco, né? É muito pouco o rendimento dele para o tempo que ele tá. Você vê que a torcida tem paciência com ele. Porque já mostrou, né? Já mostrou. Tem crédito. Tem crédito. Então, por isso que quando você traz um jogador novo, no caso um Felipe Coutinho, aí numa loucura dessa, aí o torcedor não tem paciência, o jogador tem que mostrar já logo de imediato. O Garro não, tá ali, a torcida sabe o quanto ele pode render, ele passou os momentos difíceis dele, então é um jogador que nós sabemos que ele pode render, que ele pode acrescentar para esse Corinthians. E na hora certa, no momento certo, eu creio muito que ele vai se levantar. Vai desencantar amanhã. Vai. Contra o Atlético. De novo. Contra o time que ele fez o último gol. Pronto. De novo. Que foi em Itaquera o último gol. Contra o Atlético Paranaense, mas foi em Itaquera. Vai ser no tapetinho agora. E agora vai jogar lá, né? Esse gramado é complicado, né? Não, Paulo? Tá ruim lá, hein? A informação é de que o Atlético Paranaense vai trocar esse gramado, mas enquanto não troca, eles estão jogando nele, que está numa condição bem ruim. Vai passar por Corinthians, né? Marcelo Paz está empenhado em achar um novo camisa 9 para o Corinthians. Né? Está atrás do mercado porque as condições do Corinthians são aquelas, né, Lele? Mano, aquela coisa, não tem dinheiro a pagar à vista, né? E quer fazer um negócio aí que seja bom, né? Aquela condição. Jogadores livres no mercado, Motinha. E o Corinthians, além de um camisa 9, mano, ele tá atrás mais de 2 jogadores. São 3 jogadores que o Corinthians também tá, né? Do 9, diz que tá atrás também no lateral. E agora é um meia, mas eu não sei pra que o Corinthians quer mais um meia. O Corinthians não tem todos os meias do mundo? É que, na verdade, o Dorival tava querendo mais um cara de meio de campo naquela insistência com o Alisson, né? Só que daí conseguiu trazer o Alan. Inclusive que veio sem custos. Talvez porque o Martínez tenha saído, a gente até comentou aqui ontem, né? Eu até perguntei pro nosso ouvinte e pro Mano aí se eles achavam que precisava repor essa característica do Martínez, que é um cara de mais velocidade ali, aquele cara mais perseguidor no meio de campo. Esse aí a gente não tem muito dessa característica, talvez seja isso. É que meia mesmo, Lele, o Corinthians hoje só tem à disposição o Bidon, que é o titular, e o Garro, né? Que tem sido reserva. Pode ser um meia armador também. E o Garro não tá correspondendo. Pelo que o Mota falou, a procura deve ser em cima de um meia de armação, porque de volante o Corinthians tá servido. Mas a maior urgência, mano, é um camisa 9, viu? Porque estão preocupados aí, né? Porque... Por causa do Yuri? O Yuri machuca, no meio do ano o Yuri pode... E o Gui? E o Yuri machuca... Não, fora o Guinegão, mas fora o Guinegão, também tem aquela tranqueira daquele Pedro Raul, que o Dorival não quis deixar se desligar. Inclusive, Lele, tem me surpreendido bastante. Por exemplo, no último jogo, se ele tá vendo que o Guinegão não tá surtindo efeito nas oportunidades que ele tem colocado, inclusive o Guinegão é uma das dúvidas ali pro ataque para formar a dupla com o Memphis aí no próximo jogo, por que ele não insiste com o Pedro Raul? Ele não pediu a permanência desse cara? Esse cara fez gol pra caramba, não fez? Lá no Na verdade... No Ceará ele fez. Ceará, lá, Sim, Ceará mas eles não conseguiriam ficar com ele porque eles caíram e o salário dele é alto, RG. Aí a questão é, quanto é a insistência do Dorival, é isso que eu ia ou falar. Quanto é falta de interesse de outros que paguem o salário do cara. Exato. Aí de repente o Corinthians fala assim, não, se é pro cara ficar por aí eu tendo que pagar o salário, que fique aqui. E eu não vou desvalorizar o meu ativo, né? De falar assim, então eu vou falar que o Dorival que quis. O mas Mano na verdade... tem um viés, toda coisa contra o Dorival. Não, é que no... Não, pelo contrário, mas se ele pediu a permanência do cara... Ô Sombra, se você mantém alguma coisa dentro do teu elenco, é porque você tem intenção de usar. Senão você se desfaz, vende. Isso é que eu tô questionando. O quanto foi que ele pediu ou o quanto foi que não houve ofertas boas pro jogador? Uma das ofertas boas, Sombra, era o Botafogo que queria o Pedro Raul com o Savarino. E a proposta partiu de dentro do Botafogo. Será? Eu também Começo do ano o papo era esse. Será? O papo de quem? Savarino? Perdeu, o Savarino que foi pro Fluminense, foi né? vendido. Um bom jogador, eu não sei se eles trocariam o Pedro Raul, não, hein? Também acho que não. Estavam loucos, porque o Pedro Raul, um dos únicos momentos que ele teve bom na carreira, foi com a camisa do Botafogo. Mas é que assim, ó, em janeiro, antes da temporada até começar ali, quando eles estavam só treinando, o Pedro Raul estava nessa lista de jogadores a ser negociados, a tentar emprestar pra alguém. Só que não apareceu ninguém disposto a bancar o salário, que é R$1 milhão, né? Caraca, 1 milhão e pouco. Mais de 1 milhão, se eu não me engano. Conheço um time que paga. Aí, a partir do momento que você não conseguiu ninguém para bancar esse valor,
E o cara tá ali, é melhor você agregar ele ao time. Esse time paga, e se for ruim, aí negócio feito. 1,5. É. Paga até mais, né? Se for Como o ruim de Pedrinho bola, falou, paga né? até Tudo mais. para lá, né? Como sexta-feira o Pedrinho falou, tudo pra acabar lá. Vamos lá, olha, quem é... E tem mais uma questão aí, porque é o seguinte, uma questão, né? O Benfica realizou uma proposta oficial pelo André Luiz de 12 milhões de euros, rejeitada pelo Corinthians logo de cara, né? Que acredita que vai conseguir aí cifras maiores no futuro. Com certeza. Né? Então, aí, o André Luiz vai ser muito assediado até o meio do ano, né? A Inter de Milão já tá mandando também. A Inter diz que mandaram 15, né? Então, mas mesmo assim o Corinthians falou que não quer conversar esse agora. Esse cara é, no mínimo, do nível do Alan do Palmeiras. Né? Então, e esse aí condições, né, mano? De logo, uns 20, logo embora. 25 né? deve ir. Consegue. Eu não sei por quanto, mas na minha opinião, tecnicamente, não deve nada pro Alan. Nada. E não vai ficar muito tempo aí no Corinthians, porque já tá chegando proposta assim. Eu não sei se consegue segurar no meio do ano, hein, mano? Se continuar jogando essa bola aí... E ele é todo do Corinthians? Também acho. Tem que ver a porcentagem. Eu acho que a maior porcentagem o André acho que é do Corinthians. Eu não sei se 90%. Eu acho que o André é. E se ninguém escondeu, né, mano? Depois aparece que tem 15%. Pagou pro empresário. Tem que tomar cuidado. Aí o cara emprestou dinheiro pro Corinthians, né, mano? Sempre assim. Parece que é titular uns 4 anos, de tanta personalidade que tem esse jovem, hein? Bom jogador, viu? Joga muito. Olha, e na partida de quinta-feira, Motinha, a tendência é o Corinthians ir com o time titular, hein? O Corinthians ele tem 2 desfalques aí, o André e o Yuri Alberto. Sim. O Yuri Alberto por lesão. O André, eu não sei se ele tomou o 3º amarelo, Lelê, no último jogo. O 3º não, porque ele começou o Campeonato Brasileiro agora, então não tomou 3 cartões amarelos. Mas a tendência é o Corinthians aí jogar com o Ranielli, com o Matheus Pereira, com o Alan e o Garro na armação ali, já que o Bidon também deve ser preservado nesse jogo. E aí no final de semana joga também de novo, mano? Possivelmente. Ô Mota, tem que parar com esse papinho ridículo não dá pra jogar tantas partidas seguidas com o mesmo time. Gente, tá de brincadeira, a gente tá em fevereiro. Final de fevereiro, RG. Se esses que são atletas profissionais, não puderem fazer 2, 3 jogos seguidos, vão poder fazer quando? Tão de brincadeira, velho. São 2 por semana. Pô, os caras também... Mas, ô Mota, RG, meus amigos, vamos lá. A gente tá aqui, ó, chegando no final de fevereiro. E esses caras vão começar a jogar dia 1º de janeiro. Se esses caras não puderem fazer partidas seguidas, eu não tô falando de 12 partidas, 15 partidas, eu tô falando de 3, 4 jogos, porra. Tô de brincadeira, Bum. Tá louco? O Corinthians ele precisa realmente manter uma escalação titular e nesse ponto o Dorival tá certo. Ele poupou já na última partida do Campeonato Paulista ali, diante do São Bernardo, ali se classificou, tudo bem, ok, era obrigação do Corinthians, mas agora o Campeonato Brasileiro tá correndo por fora, RG. Final de semana, é Portuguesa com relação a quê? Você pode repetir a frase, nesse ponto o Dorival está certo? Porque diria, hein? É tão raro a gente ter ouvir isso, falando que o Dorival tá certo. Olha, Não, mas quando eu acho que o Dorival erra, eu comento também. Quando eu acho que ele acerta, eu também comento. Por exemplo, o Yuri Alberto se machucou. Não, o Yuri Alberto se machucou no jogo contra o São Bernardo, RG, que o Corinthians estava disputando aí a ida para as quartas de final do Campeonato Paulista. E muita gente desceu o cacete no Dorival. Olha, porque colocou o Yuri Alberto num jogo aí que o Corinthians deveria ter mantido a equipe reserva. Não sei o quê. Gente, o Dorival colocou o Yuri Alberto porque ele viu que o Corinthians estava correndo risco de numa dessa tomar um gol e vinagrar a porra toda. Azedar a classificação. Se o Corinthians em determinado momento tomasse um gol do São Bernardo, ele estava fora do mata-mata. E para os mesmos que falam, Lelê, mas o Campeonato Paulista não vale nada, fica fora do Campeonato Paulista para ver o que acontece. Do mata-mata do Campeonato Paulista, não passar da fase de grupos, pra ver se não tem 200 setoristas no dia seguinte no treino, criando crise no clube. Tá de brincadeira, velho. É obrigação de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos irem pro mata-mata da competição. Peraí, mano. O que vai acontecer no mata-mata é outra coisa. Você falou, no dia seguinte tem não sei quantos setoristas criando crise. Peraí, o setorista cria crise ou ele vai averiguar a crise porque o clube sequer ficou entre os 8? Mas é que tá, Sombra. Por exemplo, o torcedor, que muitas vezes fala que não tá ligando, quando pega depois aí setorista fazendo muvuca na porta do clube, ele compra a ideia. O mesmo cara que fala, não, o Campeonato Paulista não vale nada, se ficasse fora eu não tava nem aí. Depois começa a falar, time sem vergonha, time é uma porcaria, e a gente sabe muito bem quem são. Mas não é o setorista que faz muvuca na porta do clube. Mas faz também, RG, faz também. Opa, você tá de brincadeira. RG, tem tanta coisa que acontece muito pior em vários clubes que não tem o mesmo apelo que tem dentro do Corinthians. Isso é fato. O Corinthians vende, RG.
O Corinthians vende. Tem cada falcatrua que acontece num monte de clube aí que não dá audiência, setorista não vai atrás. Se cair um copo d'água dentro do Corinthians e quebrar, é manchete em todos os portais no dia seguinte. Mano, vou te falar uma coisa mesmo. Nos últimos tempos aí, o que foi falado de coisa do São Paulo, das falcatruas, de todos... Nossa, pelo amor de Deus. Aliás, graças a vários jornalistas, é que hoje o São Paulo conseguiu se livrar lá do Casares. Acabou tendo efeito. Do Casares, e vamos saber até onde isso vai chegar. Mas graças a muitos e bons jornalistas, viu? Não, mas, ô Sombra, eu não sou a favor de você esconder a notícia. Mas é que quando é o Corinthians, você pode ter certeza que exageram na tinta. Até quando não é notícia, transformam em notícia. Só pra ter like, só pra ter engajamento. Não tem esse valor onde não tem tanto, vai. Opa, você tá de brincadeira. O Corinthians é o time que, talvez hoje, Corinthians e Estados Unidos sejam os 2 assuntos mais comentados no planeta. Vai. Provavelmente de maneira um pouco negativa. Negativo, Mas é aquele negócio, como digo o RG também. Falem bem, falem mal, falem de mim. O RG diz o Corinthians e a Virgínia, né? São os mais citados. O Corinthians e a Virgínia, exato. Só mais uma notícia aí, um jogador Kevin Cuesta, né, zagueiro colombiano de 25 anos, do Once Caldas, foi oferecido ao Corinthians, vai vir de graça, porque no meio do ano acaba o contrato dele, né? Agora já pode assinar qualquer time. Aí o Corinthians gosta. Aí foi oferecido ao Corinthians. Olha lá, o Santos não tá querendo zagueiro, mas só que é pro meio do ano, RG. Vai lá, fura o olho dos caras. Pro meio do ano? Fura o olho dos caras, mas pelo menos até o meio do ano. Nós precisamos pra janeiro. De repente vocês dão 1 milhão lá pros caras. Rafael Tolói. Deus tá maluco? Ué, tá mas já tava saindo aí um bafafá que a equipe dele estaria oferecendo ele no mercado, viu? E um deles seria o Santos, oferecer e querer é uma distância, né? Bora lá, fiel! Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora lá, fiel. Por favor, aí você vai ficar por dentro de todas as informações, né, do Corinthians. Esse canal aqui eu não trago nenhum tipo de sensacionalismo, nenhum tipo de fake news, só a verdade, aí um comprometimento com a verdade, com a informação, ok? Já pergunto pra vocês, com essa proposta aí que chegou, né, da Europa para contratar o André, 15 milhões de euros, que dá aproximadamente 100 milhões de reais. Vale lembrar que o Corinthians tem 80% do valor dele de mercado, então seria praticamente 80 milhões de reais. Eu acho que pro que ele já mostrou até agora, eu acho que não faz sentido vender. Por quê? A principal janela de transferência da Europa acontece agora, no meio do ano, em junho. Então é quando os times europeus se movimentam para fazer a reestruturação de time, para mandar peças embora, para repor peças que estão faltando. Então é onde a gente vai ver as maiores ofertas chegando. E o André continuar jogando fino da pelota, igual ele tá fazendo, que parece que ele já é titular do Corinthians há 8 temporadas, né? Joga com uma destreza, com uma tranquilidade e com a cabeça erguida de uma forma muito, né, admirável de ver. Então, segurar minimamente até o meio do ano para ver o que chega. Eu acho que para abrir conversa, cara, 20 milhões de euros, né, 25 milhões de euros. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Breno Bidon também sendo bem assediado aí. Tomar cuidado, né, cara? Porque se perdemos Breno Bidon e perdemos também o André, como é que fica também essa parte ali do meio de campo do Corinthians? Eu sei que os jogadores têm características diferentes, mas hoje são peças fundamentais aí no esquema de Dorival Júnior. Tem a questão do Memphis Depay também. Já responde aqui nos comentários. Você renovaria com o Memphis ou não? Tá certo, Memphis, 6 meses. Pode ir embora, tá tudo tranquilo. Obrigado pelos seus serviços prestados. Pergunto isso, pessoal, porque ele não vai reduzir o salário. É só você pensar, pessoal, é simples, tá? Eu sei que é uma comparação até um pouco meio que injusta, mas se você chegar na sua empresa, por mais que você ame a sua empresa, você reduziria o salário para trabalhar lá? Dificilmente, cara, você não vai reduzir. Eu sei que a gente tá falando do Memphis, são vários zeros a mais que nós, meros mortais, no salário, mas é a mesma coisa, ele não vai diminuir, mano. Ainda mais se ele fizer uma boa Copa do Mundo, né, que tem a chance dele fazer uma boa Copa do Mundo, né, e a maior vitrine do futebol do planeta é a Copa do Mundo, então o ticket dele vai lá para cima. Então pode ser que ele vai para a Arábia, né, pode ser que ele volte para a Europa, mas vai tudo depender ainda, eu acho que é uma questão um pouquinho aberta, mas é o que tudo indica que Memphis não fica. Né? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal. Um grande prazer ter você aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!